Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 309. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com o Dudu e com a Ana. Todo mundo feliz com a classificação pela Copa do Brasil, né, Ana? Sim, feliz, lógico, o Corinthians alcançou a final da Copa do Brasil. Pelo chaveamento é o que a gente esperava mesmo que ele fizesse, mas a felicidade continua até hoje. Até o Bambu entrar em campo, né, Dudu? Fortes emoções, né? Estava reclamando aqui do primeiro tempo, seu time vai mexer, pode... O que pode fazer? Pode melhorar o time, cara. Ele balanceou, né? Ele entrou com alguns jogadores melhores, mas quis manter emoções pro segundo tempo e, infelizmente, elas aconteceram, né? Estamos gravando esse podcast, fazendo essa live logo depois da partida que o Corinthians acabou de perder para o América Mineiro 1-0, né? Jogamos com um time praticamente todo reserva, enfim, e perdemos, mas também durante a semana a gente classificou na Copa do Brasil, para a final da Copa do Brasil, onde faremos a 7ª final da competição. Vamos falar um pouco dessa partida, depois a gente entra nos outros assuntos, inclusive falando bastante aí da nossa classificação para a Copa do Brasil, que é o mais legal, né? O mais gostoso de falar. Essa partida de hoje não tem muito comentários para falar. Mas, Ana, começa aí fazendo sua análise rapidamente dessa partida de hoje com os reservas, por favor. Eu não consigo entender por que o Fagner não pode jogar duas seguidas. Por que o Mosquito não pode jogar duas seguidas? Por que o Iriaberto não pode jogar... O Iriaberto até jogou mais. Mas por que não? Por que não? E tudo bem, o primeiro tempo foi horroroso. A gente escapou de tomar um gol ali no primeiro tempo. E aí aquilo que o Dudu falou antes. O nosso banco tá ótimo. Eu tinha esperança, por exemplo, de que ele entrasse com o Yuri Alberto, mas não tirando o Roger, né? Que ele entrasse com o Renato. Não, ele me entra o Bambu. Por que não colocar o Fagner? O Fagner foi fazer o quê em Minas? Aí você coloca o Bambu, dá vontade de... A gente só vê o segundo tempo porque tem que comentar aqui, porque senão dá vontade de desligar a TV e ir embora. Você já sabe o que vai acontecer, que o Corinthians ia tomar um gol. Mesmo que a culpa... Eu nem acho que a culpa foi diretamente do Bambu, mas com o Bambu na zaga, o Corinthians vai tomar um gol. Agora, eu não consigo entender essas substituições. Matheus Vital começa de ponta esquerda, termina de lateral direito. Tipo, pra mim, se tivesse jogado o simples, os jogadores que jogaram contra o Fluminense, que não sei os que não tinham condições mesmo, que foram que não viajaram, a gente teria tido um resultado muito melhor. Assina embaixo o que a Ana falou. Mas eu acho que assim, acho que era esperado. A gente tinha comentado na semana passada que era quase certeza que esse jogo ia entrar com um time B menos, sei lá, que time que ia entrar. Agora, entrar o Bambu, cara, é o que a Ana falou, o bicho dá vontade de ligar e falar, não, fuck this shit, não dá, né? Não vou ver isso aí, porque, cara, a gente sabe que vai ser dureza, cara. Então, cara, entrou, mas não é nem só o lance do gol, cara, o Bambu, bicho, as jogadas todas no meio da partida, você fala, o que esse cara tá fazendo? Por que ele tá fazendo isso, cara, sabe? Ele fazer o simples, fica inventando coisa. E aí quer driblar o cara, fala, para, bicho, né? É muito duro, é muito osso, cara. Não dá. Bambu não dá, velho. Eu vou também concordar com o que a Ana e o Gibson falaram, mas eu ainda vou acrescentar que é o seguinte, eu acho que o Corinthians, com essa escolha do Vitor Pereira por entrar com os reservas, ele mata, a gente já sabe que a gente tem um problema, mesmo com os titulares, um pouco na criação. E a gente não tinha um meio de campo muito bom, né? Ainda mais, vamos falar assim, que são as últimas opções do meio de campo que estavam jogando hoje, que eram o Rony e o Xavier. E ele fez uma aposta, na minha visão, que não deu certo, que foi o Matheus Vital. O Matheus Vital não jogou bem, nem pela esquerda, nem pela direita, nem como lateral. E assim, a gente acaba tendo as melhores jogadas, ou pelo menos tentando ter alguma coisa, quando entraram os titulares. Mas o Yuri ficou muito isolado, né? O Renato Augusto não conseguiu render muito também. E o Piton também, mesmo pela esquerda, que foi muito elogiado pelo VP essa semana, não conseguiu também fazer muita coisa. E o Vital ficou sozinho ali na direita. E não dá, né? Não dá pra você ficar 4 jogos num time como o Corinthians sem ganhar no Campeonato Brasileiro e você vê um América Mineiro que tá 9 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Enfim, por mais que a gente estivesse em outras competições,
Não dá, o Corinthians não pode abrir tanta mão assim do campeonato e jogar tudo numa Copa do Brasil. É verdade, Dudu. Tenho que concordar com você. Concordo com todos vocês, aliás. Não entendo porque que alguns jogadores não poderiam ter jogado, entrado nessa partida. Acho que o Balbuena e o Gil, tudo bem, não tá, eles vêm fazendo jogos seguidos, talvez pudessem ser poupados mesmo, mas por que o Fagner, que voltou de contusão, enfim, ficou um tempo parado, por que ele não pode jogar, né? O próximo jogo do Corinthians é só daqui 10 dias. Por incrível que pareça, na última data FIFA possível, liberaram as datas do Campeonato Brasileiro, né? Durante todas as outras... Quando não tem mais as outras competições, né? Durante todas as outras, não respeitamos a data FIFA. Agora, na última possível, a gente conseguiu fazer... Achou datas no Brasileiro para liberar um final de semana. E a gente vai ter... E o Corinthians não tem jogadores na seleção, né? Então vai ter o elenco inteiro disponível. Dava para ter colocado mais jogadores ali. Enfim, perdemos aí 3 pontos. O Corinthians realmente cada vez mais deixa de lado o brasileiro. Ainda tem chances de conseguir vaga na Libertadores pelo brasileiro, claro. Voltando a ganhar, né, Dudu? Voltando a ganhar o primeiro passo. Mas parece que está apostando mesmo na Copa do Brasil, né? Enfim, tivemos a estreia do Léo Maná, Ana, na nossa lateral direita ali, como a gente queria ver o Fagner, colocar o Maná, e depois foi o Bruno Mendes ali para a direita com a entrada do famigerado Bambu ali. Uma estreia morna do Maná, né? Ele não... Enfim... Você achou ele tão mal assim que merecia ter saído, inclusive, no intervalo? Não, nunca ninguém merece ser tirado para ter colocado o Bambu, né? Nunca. Isso não existe. Mas eu achei que ele estava um pouco frágil na marcação. Acho que até por ansiedade, por exemplo, ele tentava dar o bote e ele errava o bote e o pessoal estava conseguindo pegar a bola atrás dele. Mas assim, eu acho melhor continuar um lateral direito do que você mexer, colocar o Bruno Mendes, mexer na zaga e colocar o Bambu. Se fosse para trocar ali, trocaria 6 por meia dúzia e colocaria o Fagner, tá? Não sei quais são as condições do Fagner, mas eu tô supondo que se ele viajou, ele tinha condição de jogo. Mas vamos falar a verdade, hoje ninguém fez, tirando o Cássio, ninguém fez uma partida brilhante, né? Não é só o Léo Maná. Não é. Foi todo mundo. O Bruno Mendes não fez uma partida brilhante na lateral direita quando saiu o Maná. Né? Tipo, hoje realmente não estava funcionando nada. E a gente viu, né, Dudu, o Roger Guedes na posição que ele mais odeia. Posição na centroavância. Depois ele acabou saindo, dando chance pro Yuri Alberto jogar ali. O Yuri Alberto brigou mais, mas nenhum dos dois deu resultado, né? Nenhum dos dois. Infelizmente, não... O Yuri, que nem você falou, ainda brigou mais, buscou um pouquinho. O Roger ficou muito apagado. Não se encontra lá. Também hoje o time não ajudou, mas enfim... Então por isso, até como por essa paralisação aí da data FIFA, talvez não desse para jogar os dois muito tempo, mas pelo menos alguns instantes eles poderiam ter tentado fazer alguma coisa lá. Mas é uma pena, né? O Roger Guedes acho que tá fazendo falta ele, né? Antes ele era mais constante nos gols, ele conseguindo pegar de novo, que a gente vem falando aqui, uma sequência dele fazer 2, 3 gols em jogos consecutivos, acho que isso vai dar mais confiança, mais moral para ele, porque ele tá precisando. É super esforçado e o Yuri também, mas ele não se encaixa mesmo como um 9, ainda mais na formação agora que o Corinthians meio que se achou no jogo, né? E Gibson, vimos mais uma partida do Vital, Matheus Vital, mais uma partida apagada do Matheus Vital. Claramente ele tirou o espaço do Giovani, né? O Giovani não entra há um mês. No último jogo que o Giovani fez foi contra o Atlético Goianiense, aquela partida que o Corinthians conseguiu virar o resultado da Copa do Brasil e tal. Foi a última partida que o Giovani fez. Depois disso não entrou mais. Olha, a única explicação que eu consigo achar pra isso, cara, é que o Vital nos treinos deve jogar bola pra caralho. Não é possível, velho. Chega no jogo, cara... É a única coisa que justifica ele entrar ali, né? Porque a gente... Tudo bem, a gente já conhece ele de longa data, o VP para não conhecer ele de longa data, mas já voltou faz um tempinho. Já deu tempo de fazer os treinamentos, né? A única explicação possível é chegar no treino e arrebenta. Que é a parte que a gente não vê. Né? É a parte que a gente não tá sabendo. Né? Fora isso, o que justifica, né? Não sei. Pra mim não justifica nada ali. Ele falava isso do Ramiro e o Ramiro também não entra mais, né? Não que fosse mudar muita coisa, mas ele fala, o Ramiro come a bola no treino, tá? Não que o Dudu esteja pedindo a entrada do Ramiro, né, Dudu? Já tem que fazer essa ressalva. Mas o VP falou, não, tá treinando bem, com vontade, determinação, mas também não entra mais, né?
Ele joga com o Xavier e não joga com o Ramiro. Mas o Ramiro é grosso, mas ele pelo menos é um cara que tá sempre atrás. Bicho, ele não para, ele fica atrás da bola, ele é um cara chato, né? O Vital tá ali. Tipo, né? Pô, que legal, tá rolando um jogo aqui, massa. Né? Tipo, ele quando a bola caiu pra ele e falou, deixa eu participar. Mas não vai, faz nada. Ela já sai na foto, tá bonito. Outro que não foi nem relacionado e a gente não sabe por quê é o Cantígio, né? Faz tempo que não... É verdade, ele não foi nem viajar o Cantígio, né? Não tava, nem era possível, nem tava no banco. Ele não foi convocado, será? Não sei. Acho que daria pra ele jogar, convocado ou não, né? Até onde eu sei, ele também não tá machucado, então acho que é opção mesmo, né? Mas contra o Fluminense também ele não entrou, né? E entrou o Xavier, ele entrou... É verdade. É que o Cantígio a gente acaba não... a gente não acaba reparando, né? Quando ele não entra tanto. Não, eu nunca curti, mas... Mas ele tem mais qualidade que alguns jogadores, né? Exato, quando você vê um meio de campo com Xavier e Rony, aí fica difícil. Eu achava que eles iam dar mais certo do que deram. Mas você vê que ali a qualidade fica muito difícil. O Rony eu acho que é um garoto esforçado, mas é tipo um novo Ramiro. Não acerta um passe. Eu acho que é uma boa definição do Rony. A diferença é a idade e que o Rony pode evoluir ainda, pode mostrar qualidades, né? E o Rony, aliás, esse ano fez talvez as melhores partidas com a camisa do Corinthians num pequeno curto período ali de jogos, né? Quando a gente precisava muito, ele mostrou qualidades. Mas não para armar o time. Não. O Paulo Roberto Patara falando aqui, vamos começar falando dessa classificação na Copa do Brasil, aproveitando a pergunta aqui do Paulo Roberto Pataro, por que não colocou o time titular? Só jogamos no dia 28, né? É verdade, são 9 dias, 10 dias até a próxima partida. O Corinthians jogou na Copa do Brasil na quinta-feira, né? Não foi um jogo na quarta, quer dizer, tinha um dia menos de preparação para o jogo do domingo e ainda com viagem para Belo Horizonte, né? E o Corinthians se classificou, conseguiu a classificação. Então acho que isso tudo fez o Corinthians olhar mais para a final, menos para o brasileiro. E aí, claro, com o elenco já cansado, ele resolveu trocar muito. A gente acha que, já falamos isso desde o início, trocou muitas peças, né? Mas eu acho que é meio que isso, Ana. Você vê outros motivos? Não, eu não vejo outro motivo, mas eu não concordo com o motivo. O Fluminense jogou às 4 da tarde com o mesmo time e correu o tempo todo. Desculpa, eu não consegui... Você vai falar pra mim, eu vou poupar o Renato Augusto? Ok, nós vamos poupar o Renato Augusto. Gil e Balbuena não tem condição? Tudo bem. Mas todos, Mosquito, todos eu não concordo. Mas enfim, fizemos uma grande partida na quinta-feira, classificamos para mais uma final da Copa do Brasil, né? 3-0 e o Corinthians levou a partida com certa tranquilidade, né? Fiz 1-0 no primeiro tempo com o Renato Augusto e depois foi marcar enfim, só no final lá, depois dos 40 do segundo tempo. Com o Juliano, numa excelente jogada, bela jogada do Corinthians, trocando passes. E depois, para fechar a conta, né, Gibson? O gol que a torcida mais comemorou. A melhor coisa do ano até agora. O gol contra lá. Como é que você chamou ele, Ana? Como é que você chamou ele, Ana? Na live Lessie. do pós-jogo? Da Lessie. Da Lessie. Aí. Enfim, eu acho que o Corinthians fez 2 grandes partidas nessa semifinal da Copa do Brasil e vai chegar forte para a final. O Corinthians tem melhorado, eu acho, nesse final de ano e a gente conseguiu jogar nessa partida, especialmente na Neoquímica Arena, como o Vitor Pereira queria que o Corinthians jogasse desde o início do ano, mas não conseguia, porque não tinha jogadores, tem nem juventude para colocar isso, né? Nem jovialidade ali no time, que ele consegue com o Duqueiroz, o Fausto Vera, o Roger Guedes, o Yuri Alberto e o Mosquito ali na frente, né? O velhinho, que é o Renato Augusto, não tem tanto, mas ele ajuda um pouco a marcação na defesa, em cima dos jogadores de defesa, pra gente roubar a bola ali. E foi assim que saiu o primeiro gol. Classificação mais do que justa, né, Ana? Sem dúvida, o Corinthians praticamente dominou o Fluminense o jogo todo. O estilo de jogo o Fluminense não conseguiu implementar, que é aquele toque de bola. O Corinthians foi muito superior. E merecia ter feito mais gols se tivesse aceitado um contra-ataque no segundo tempo, já antes dos 45. Eu acho que o Vitor Pereira foi muito bem armando o time contra o Diniz. E mostra que se ele tem tempo para estudar a equipe, ele consegue manejar muito bem os jogadores, né? Ele conseguiu armar um antídoto contra o tipo de jogo do Fluminense. O Vitor Pereira foi bem no jogo lá.
E precisa manter essa regularidade no brasileiro também. Ele precisa focar no brasileiro, estudar os adversários e a gente conseguir voltar às vitórias. O Sidney Daniele falou, é obrigação ganhar a Copa do Brasil. Eu não acho que seja obrigação ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians chegou na final. Ótimo, foi muito bem. O que vai acontecer na final é aberto. O Corinthians não tem obrigação. Não é a gente vai jogar contra o Ibis. O Brasiliense, que nem foi uma final lá. Exato, a gente vai jogar contra o Flamengo. O banco do Flamengo, comparar com o nosso banco, é quase risível, né? E outra coisa, o time ia ser batido. Então não é uma obrigação. Mas o Corinthians, eu acho que tem obrigação, sim, de lutar no Campeonato Brasileiro até o final para uma vaga direta na Libertadores. Uma eventual pré-Libertadores atrapalha todo o nosso planejamento. Pré-Libertadores é o caos na próxima temporada. É o caos mesmo. Assim, ele já passou por isso e não deu certo. Agora, Dudu, na Neoquímica Arena, a força do Corinthians na Copa do Brasil é impressionante, né? Se a gente já sabe que no Brasileiro também a gente consegue os nossos melhores resultados, na Copa do Brasil está mais do que claro isso, né? Foram 4 jogos pela Copa do Brasil na Neoquímica Arena, foram 13 gols marcados a favor, apenas 1 gol levado, né? Ganhamos de 2-0 da Portuguesa Carioca, 4-0 do time da Vila, 4-1 o Atlético Goianiense, o nosso único gol levado, e agora 3-0 no Fluminense. Tem que ser assim também na final, né? Independente se a gente vai jogar primeiro em casa ou fora. É verdade, né? O sorteio que ficou marcado para terça-feira, né? Dos mandos da final da Copa do Brasil. Mas eu acredito que a gente vai jogar primeiro em casa. Apenas minha opinião. Que, aliás, o Corinthians dá sorte quando joga a primeira em casa e decide fora. Os outros campeonatos que o Corinthians ganhou foram todos fora. A última partida fora de casa. Não, perfeito. Eu acredito que o sorteio vai ser dessa forma para nós também. E outra, o Corinthians já enfrentou 3 vezes esse adversário esse ano. Então é uma vantagem, ao meu ver, que o Vitor Pereira tem. Porque já conhece, já sabe o que eles podem fazer. E na Arena, mesmo a gente tendo perdido para eles na Libertadores, mas é outro jogo, né? Mas, cara, é aquilo que a gente fala, né? Não pode deixar o Corinthians chegar numa final. Em 2018, a gente com um time muito pior, a gente não ganhou porque não deixaram, né? E agora com um time mais estruturado, tendo tempo também para o VP preparar, um adversário que agora ele já conhece, já enfrentou, vai estudar ainda mais, eu acho que vai ser muito importante. E na Arena, independente se vai ser o primeiro ou o segundo jogo, o Corinthians é muito forte. E eu ainda acho que quem tá querendo muito isso é o Cássio. O Cássio vai pegar tudo e mais um pouco, entendeu? Então não vai ser tão fácil, mas assim, acho que tô confiante para essa final, com a Arena lotada, e vai ser muito bom. Vamos só esperar decidir onde que serão, né, o primeiro jogo e o segundo jogo. Agora, Gibson, como visitante na mesma Copa do Brasil, o Corinthians não tem mostrado essa força toda. E é complicado numa final, né? O Corinthians precisa jogar um pouco mais fora de casa também, né? Levou gol em todas as partidas fora de casa. Foram 2 empates e 2 derrotas. Levamos 6 gols e fizemos apenas 3 em partidas fora de casa. Quer dizer, 1 contra a Portuguesa Carioca e esses 2 na última partida ali fora de casa contra o Fluminense, né? É difícil. Se bobear desse jeito com os urubus, vai complicar bastante. Não, mas assim, eu acho que não dá pra comparar o começo do campeonato com o momento que o time tá jogando agora. O time tá crescendo e tá amadurecendo. Mas o time que a gente vai jogar também é um time mais casca, bem mais casca. Né? A gente sabe disso. Né? Eu discordo de quem tá falando aí que ganhar a Copa do Brasil é obrigação. Precisa fazer um exercíciozinho de memória e, pense em janeiro, fevereiro. Quais as expectativas do ano do time antes de vir falar que é obrigação de ganhar qualquer campeonato esse ano. Agora, a gente também não tá jogando tantas competições, vai dar tempo pra jogar, de repente chegar com o time descansado pra jogar lá, o que já muda um pouco de figura. O time tá entrosando, tudo isso vai fazer diferença, né, nessa final. Agora, eu não acho que nem que é obrigação, nem muito menos que vai ser perto de ser fácil isso aí. Se ganhar esse título, vai ser uma façanha. Enfim, o Corinthians já está chegando, como eu tinha falado, na 7ª final de Copa do Brasil. Curiosamente, o Corinthians ganhou a competição quando disputou na vez ímpar, né? Então foi a primeira, a terceira, a quinta, a sétima está em aberto.
Nas pares, a gente não deu sorte. A gente não. Da segunda vez, da quarta vez, na sexta vez, não demos sorte. Ficamos com o vice. Na vez ímpar, a gente ganhou. Até agora foi assim. Estamos na vez ímpar novamente. Quem sabe aí a gente consegue o nosso 4º título da Copa do Brasil. O único título que o Cássio ainda não conquistou. Seria muito legal se ele levasse, porque ele está fazendo um ano espetacular esse ano. Né? Espetacular o ano que o nosso gigante está fazendo. Espetacular e quebrando números históricos do time, né? Sim. Já conquistou tudo, né? Quase tudo. Falta a Copa do Brasil, mas ele conquistou todos os títulos assim, grandes, importantes, conquistou. Mas é legal ele também poder falar que levou a Copa do Brasil com a camisa do Corinthians. Ia ficar mais linda a carreira dele, né? Completar ali, ó, a sala de troféus dele, né, Dudu? Ah, vai ser sensacional, né? Até porque você há um tempo atrás estava perguntando, a gente questionou aqui se ele iria ou não para a seleção, teria uma vaga. A gente falou que não, né? Os 3 goleiros estão definidos, enfim, mas impressionante. O Cássio tá fazendo um ano espetacular. Na minha opinião, né, vai ser meio que agora parcial, mas assim, ele é o goleiro do Campeonato Brasileiro por enquanto. E falta esse título para ele. Por isso que eu falei, eu acho que ele vai entrar, ligadaço no jogo, vai entrar com tudo. Vai ser difícil fazer gol no gigante nessas finais, viu? Bom, meus amigos, o próximo jogo do Corinthians é só no dia 28 de setembro, quarta-feira, 7 da noite, na Neoquímica Arena, contra o Atlético Goianiense. Hoje estamos gravando no dia 18, são 10 dias, 9 dias ali, sem jogos. Coisa rara, né, Gibson, nesse calendário brasileiro. Justamente porque era uma data FIFA, né? Jogadores convocados para a seleção. Isso devia acontecer o ano inteiro, há 4 anos, e só está acontecendo agora na última rodada de amistosos antes da Copa. Mas, de novo, não tivemos nenhum jogador corintiano convocado, né? Vocês acham que vai ser uma Copa sem jogador corintiano, Ana? Na seleção brasileira, acho que sim. O Bruno Mendes, eu acho que ainda tem chance de ser convocado, não sei. É verdade. Vera tem chance de ser convocado pela seleção argentina. Eu tô olhando só o brasileiro, é verdade. Então, acredito. O Corinthians é um time internacional, cara. Apesar de eu não concordar com algumas escolhas, eu acho que, por exemplo, o terceiro goleiro é momento. O momento é muito melhor do Cássio. Levar lateral direito de 50 anos, pra mim, não existe. Mas, então, eu acho que, pelo visto, vai ser sem jogadores corintianos pelo Brasil. Eu ainda acho que o Fausto vai pela Argentina e talvez o Bruno Mendes pelo Uruguai. A lateral direita, eu não sei, eu concordo um pouco com o que a Ana falou, mas tô achando que o semideus Tite ali, ele vai levar só um lateral. E o Fagner realmente não tá bem, mas tô achando que ele vai levar só um lateral direito ali, em função dessa última convocação. Eu também concordo, o terceiro goleiro é momento, enfim, eu até acho que seria mais correto levar um goleiro um pouco mais jovem, que não vai, né? O goleiro reserva, o terceiro goleiro, a chance de jogar são mínimas. Enfim, e o Cássio tá realmente no ano espetacular. O Renato Augusto, eu acho que ele não vai, porque ele não aguenta os 90 minutos. Eu acho que se o Renato Augusto tivesse ainda condições de jogar 90 minutos, fazer 2, 3, 4 jogos seguidos, assim, né? Porque a Copa do Mundo é um tiro curto. Renato Augusto, eu acho que ele, como abriu de 23 para 26 convocações, eu acho que o Renato Augusto estaria convocado. Ele não tem esse jogador na seleção, né? Vamos ver, de repente aí um título da Copa do Brasil, alguma outra coisa que ele tire aí da cartola do Renato Augusto, mas concordo com a Ana, o Bruno Mendes e o Fausto têm chance. Do Corinthians, jogador do Brasil, se dependendo do que acontecer, Renato Augusto. Não, eu acho que ninguém do Corinthians vai, nem o Cássio. Eu gostaria que ele fosse, é uma pergunta diferente. Mas eu acho que ele não vai dar as convocações do título, não convocou até agora, não vai levar. Acho muito difícil. Só se o goleiro machucar, desculpa, né? Você ia falar, mas do Cássio, se um dos 3 machucar... Pode acontecer, eu acho que a chance do Cássio é essa. Uma contusão muda o cenário e aí talvez o nosso treinador vá no que ele conhece, no que ele confia e que tá numa boa fase, uma excelente fase. E aí até por isso que eu acho que o Fagner perde a chance, né? O Fagner começou bem o ano, enfim, depois caiu, depois se contundiu, não voltou a jogar bem, a gente tem criticado bastante ele aqui. Eu acho que se ele tivesse feito um ano inteiro bem, talvez até já tivesse sido convocado e tendo chances. O Renato Augusto, cara,
acho que ele tá jogando bem na hora certa, esse aqui é o negócio. E acho que ele pode levar o cara não para ser titular, mas pela liderança no vestiário, pode ser uma surpresa. O Renato Augusto é aquele jogador que às vezes pode mudar a partida, né? Pra entrar no meio ali, ser uma alternativa diferente para uma jogada. Ele tem essa função. Como você falou, de vestiário também, é um cara cabeça no lugar, experiente, enfim. Só acho que a única coisa que pesa contra ele, como falaram, é que ele não aguenta jogar 90 minutos ainda. Uma notícia importante dessa semana, que aconteceu logo no começo dessa semana, foi a história do Rafael Ramos com o Edenilson lá, né? Ele foi inocentado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Inocentado por falta de provas. É um negócio que a gente tá falando aqui faz tempo, né, Gibson? Não tem imagem que prove que ele realmente fez a injúria racial contra o Edenilson. Não tem. É a palavra de um contra outro. E aí fica complicado você condenar. Ficar no ar, como ficou. Né? O cara, na realidade, só chegou a abrir lá o inquérito porque ele falou, olha, deixa pros caras decidir depois aí, vamos fazer outra perícia. Então, mas assim, isso é bom fazer essa questão. Ele está inocentado na primeira instância do Tribunal Superior de Justiça Desportiva. Enfim, ainda podem recorrer, não sei se recorreram já. Mas na Justiça Comum ainda corre o processo, né? Ainda corre. Mas as análises que eu li foi que o delegado, assim, ele estava tendendo a engavetar o pedido de inquérito, mas ele falou, olha, cara, na via das dúvidas, para não falar que eu estou protegendo, porque, óbvio, se ocorrer é um crime grave, ó, ninguém tem dúvida, ninguém discute esse fato, né? Agora, o cara não quis também, ele quis ficar em cima do muro, falou, deixa eu abrir o inquérito, vamos correr aí, faz mais umas averiguações, e depois lá cai o inquérito. Agora, realmente, prova não apareceu até agora, enfim, então eu acho que isso não vai dar em nada, enfim. Acho que não vai dar em nada mesmo, porque é o que vocês falaram, é a palavra de um contra a palavra de outro. Se tivesse que aparecer alguma câmera que gravou, alguma testemunha, acho que já teria que ter aparecido isso. Mas assim, eu acho que ele não vai ficar também... Uma temporada também cheia de lesões, né? Não foi uma temporada lisa. Não vejo justificativa também pra ficar no... Acho que a gente poderia procurar um reserva pro Fagner um pouco mais efetivo. Era uma pena porque ele tinha tudo pra se acertar, pra enfim ser lá um bom reserva, aí de razoável pra bom reserva do Fagner. Mas não sei. Agora, quanto não sei se ele fica, eu não sei. O contrato dele acho que não foi 1 ano só, né? Ah não, Dudu, mas aí eu acho que ele vai eu também pedir acredito. pra... Ou a diretoria vai... Enfim, vamos... Vai depender muito do próprio VP, né? Caso o VP fique, talvez dê uma força, português para português lá, enfim, não sei, mas é uma pena, só porque o Rafael Ramos acabou perdendo em tudo, mesmo sendo absolvido, ele perdeu muito espaço aqui, né, muito tempo, assim, e acabou perdendo, enfim, a cabeça no futebol, que ainda não rendeu o que ele estava rendendo antes de acontecer isso. E Ana, e as meninas? Como é que estão as meninas? Aí sim, né, aí é só alegria. Corinthians hoje jogou a primeira final do Campeonato Brasileiro, o jogo foi fora de casa, né? Foi contra o time do DVD, lá no Beira-Rio. Recorde de público foi muito legal de ver. Mil. Parabéns para as gaúchas lá, para os gaúchos que encheram o estádio. Foi bonito de ver. E eu espero que a torcida faça um espetáculo aqui na Neoquímica Arena igual ao maior, né, Ana? Espero que sim, vai acontecer sim. O jogo em si foi um jogo que o Corinthians não começou bem, tanto que o Internacional abriu o placar numa lei do ex. No segundo tempo, a substituição única do Arthur Elias consertou o meio de campo. E o Corinthians jogou melhor e dominou. Chegou no empate com outra lei do ex, né? A lei do ex hoje de manhã solta, né? Tudo solto. E a Corinthians, para falar a verdade, teve até a chance de virar o placar. Infelizmente não fez. Mas eu acho que, assim, 1-1 ficou de bom tamanho. O jogo foi muito legal. A torcida do Internacional apoiou. Eu acho que a torcida do Corinthians vai apoiar. E o 1-1 deixou totalmente aberto para quê? Para que a gente seja campeão aqui, né? Que é isso que vai acontecer sábado que vem, às 2h. Corinthians e os principais movimentos já estão há dias fazendo invasão por elas, né? Então, para colocar pelo menos 40 mil pessoas lá na Neoquímica Arena, eu acho que vai acontecer. E eu tenho quase certeza que o Corinthians vai levantar essa taça com 40 mil pessoas ali gritando. É a maior chance. Se a gente falou que na Copa do Brasil a gente não é favorito, mas no Campeonato Brasileiro Feminino nós somos. Mas vai ser muito legal. Até uma coisa que eu pensei que a Ana fosse falar, não falou, mas é aquela oportunidade para quem ainda não pôde ir na arena, conhecer, torcer para as meninas, visitar a arena.
Vai ser um baita jogo, vai ser uma grande festa. E eu acredito até que nós vamos passar dos 40 mil, viu? Acho que vai bater lá 41, 42 mil pessoas sabadão. Vai ser muito legal. E como a gente falou aqui, o próximo jogo do Corinthians é só na outra quarta-feira, né? O fim de semana o Corinthians masculino não joga o feminino no sábado, né? A decisão, como a Ana acabou de falar. E tem Irmandade também no domingo, 7 da noite. Vamos discutir as meninas, claro, de preferência como campeãs, né? Mas deve ter novidade também, né, Gibson? A gente tá começando a armar uma lojinha aí, né? Vem visitar nossa lojinha. O pessoal ficar esperto aí, tem muita gente pedindo camiseta e caneca da Irmandade aí. Espero que esteja pronto até o final de semana que vem pra gente fazer esse lançamento na semana que vem. Mas enfim, fica aí o suspense pra vocês ficarem mais ligados na nossa live e no nosso podcast na semana que vem, né? E domingo que vem tem a final do Sub-20 também na Neoquímica Arena, contra o time de verde. Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, vamos encerrando este podcast 309. E o Gibson, classicamente, vai lembrar nossas redes sociais, certo, meu amigo? Bora, vamos lá. São 10 redes para todo mundo assinar. Estamos ao vivo em 3 delas hoje, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Temos também o Instagram, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. É isso aí, voltamos na semana que vem, domingão, 7 da noite, estaremos aqui fazendo a nossa live semanal, gravando o nosso podcast para falar dessa final feminina. Quem sabe, talvez, falar da nossa lojinha abrindo aí, vamos esperar. E o que mais, Dudu? O que mais que a gente vai falar? O Sub-20, né, Ana? Sim. E vamos falar dos próximos jogos aí do Corinthians, vamos mais a preparação aí da semana. É isso aí, meus amigos. Vamos encerrando. Muito obrigado. Espero vocês na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!